Lucas, seja bem-vindo. Maravilha, Léo. Obrigado aí pela introdução. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu estou cheio de felicidade e de sorrisos. É nosso primeiro evento digital, aqui nosso primeiro evento para o mercado paraense. E ver tantas pessoas aqui conosco me deixa de fato muito feliz. Como o Léo falou, algumas pessoas ainda não estão confortáveis em dividir áudio, dividir vídeo. Acabamos de bater um papo com os nossos convidados aqui no Coffee Break. E agora nós vamos trazer para um ambiente, digamos que mais formal aqui no debate. Então, bom, para iniciar e ser um pouquinho mais objetivo, hoje os nossos convidados estão aqui conosco, a Juliana Mello, sócia-diretora da Fortsec, o Thales Silva, sócio-diretor da Hectare, e o Bruno Almeida, diretor de operações da Convest. São três executivos de grande nome no mercado, são três executivos que eu já conheço há um bom tempo, e na verdade boa parte das pessoas que estão aqui, imagino que já conheçam também. E o nosso intuito foi trazer esses três nomes para a gente discutir um pouquinho sobre a situação do crédito imobiliário no Brasil. Então, o interessante de chamar a Hectare, a Convest, a Fortsec, é que apesar de elas trabalharem, digamos que em tempos diferentes na cadeia do crédito imobiliário, e com ações diferentes, então uma é uma servicer, que é a Convest, a Fortsec é uma securitizadora, a Hectare com foco em advisory. Ambas conseguem auxiliar o mercado em fases diferentes, mas também ambas são bastante complementares. Mas eu acho que o importante seria a gente iniciar com cada um apresentando um pouquinho sobre si e sobre a sua empresa, melhor do que eu apresentar. Então, se a gente puder começar em ordem alfabética, Bruno, apresenta um pouquinho da Convest para a gente iniciar o debate. Estão me ouvindo aí agora? Perfeitamente. Tá. Tô apanhando um pouco aqui desse... Todos nós. Bom, sou o Bruno, né? Sou Bruno Almeida, sou diretor de operações lá da Convest. A Convest é uma service que já tem 5 anos de mercado. Nos últimos 4 anos a gente é em primeiro lugar no ranking do Okibar. A gente vem investindo, a gente tem hoje mais de 8,5 bi sobre nossa gestão, né? Mais de 100 mil contratos também, que a gente faz monitoramento constante ali. São 150 mil unidades, se não me engano, de monitoramento, né, que a gente tem hoje na Convest. Tá, 153 mil, para ser mais ao certo. A Convest, a função dela na operação é dar segurança e transparência para todos os envolvidos. Né? A gente monitora desde a venda até a baixa das parcelas para a operação. Né? A gente traz essa segurança, informa se realmente o crédito existe. É um agente de garantia, na verdade. Acho que o servicer era uma linguagem que a gente começou a usar lá no começo do mercado, né, securitização, mercado de capitais. E hoje em dia é muito mais dar essa garantia de que aquele crédito existe, dar essa tranquilidade para os envolvidos, né, do que simplesmente fazer um monitoramento. Né? Maravilha. E Juliana, e a Fortsec, como é que ela atua no mercado? A Fortsec é uma securitizadora, né? Enfim, a gente fala que ela é uma securitizadora por essência, né? Por natureza. A gente emite dívidas em geral, né? Na grande maioria, o CRI e o CRA, que a gente já estudou bastante lá, que é o Certificado de Recebível Imobiliário ou o Certificado de Recebível do Agronegócio, mas a gente também pode emitir outros papéis, né? Que estão ligados ao financiamento de projetos, de empresas, enfim. A Fortsec, ela tem um pouquinho mais de 5 anos, né? A gente é focado no mercado imobiliário. Lá atrás, quando a gente começou, a gente se especializou em mercados desatendidos pelo mercado tradicional bancário. E aí, inicialmente, loteamento, tá? A gente fez muita coisa em loteamento, a gente estudou muito para ver realmente o tipo de operação que fazia sentido para o loteador e que ninguém entendia no mercado, né? Então, a gente estava falando um pouquinho ali na sessão, o loteador, ele nunca teve acesso ao mercado tradicional, ele não tem uma linha específica no banco, né? Então, quando ele precisava de algum recurso, ele recorria, por exemplo, a capital de giro, que não faz nenhum sentido, né, casado com o fluxo de recebimento da carteira dele, né? Enfim, logo depois disso, a gente foi para o mercado de multipropriedade, que também é um setor completamente desatendido pelo setor tradicional bancário, né?
Quando a gente começou, todo mundo, nossa, vocês são loucos, né? Ninguém entende isso, a gente não sabe como é que vai ser isso no Brasil. Enfim, e a gente aprendeu a estruturar uma operação que faça sentido tanto para o investidor quanto para o tomador, né? E tem que fazer sentido para ambos. Se não fizer sentido, se não for uma boa operação para o empreendedor, vai ser ruim para o investidor também, porque lá na frente vai ter um default, vai ter, não vai casar com a carteira, enfim, não vai pagar, e também vai ser ruim para ambas as partes. Então, hoje o que a Fortisec faz é conectar o empreendedor ao investidor, através de diversas operações. Então, a gente leva desde pequenas, médias e grandes empresas ao mercado de capitais para acessar esse recurso que é casado com o negócio, casado com o projeto. Maravilha. Antes de passar para o Thales, só para tirar uma dúvida, além desses segmentos desassistidos, pelo qual a Fortisec já é bastante conhecida, como loteamentos e multipropriedade, vocês também atuam com a incorporação tradicional, residencial? Perfeito, sim. Então, a gente começou com os mercados desatendidos e hoje a gente atua no mercado imobiliário inteiro, né? Então, fazendo incorporação tradicional, build-to-suit, aluguel, shopping, enfim. Aí a gama, ela é gigante. Então, a gente começou com os mercados desatendidos e hoje a gente já atende o mercado inteiro. O que é legal comentar? Que como a gente faz uma operação desenhada para cada empresa, para cada empreendedor, a gente consegue ter mais flexibilidade. Por exemplo, no setor da incorporação, a gente tem aquela linha plano empresária, que nem todo mundo hoje mais tem acesso, enfim. O banco tem enxugado cada vez mais, depois a gente pode falar os motivos mais na frente, não quero me estender, mas enfim. E aí, depois, no repasse, nas chaves, você tem de 6 a 1 ano para repagar essa operação, esse recurso que você tomou ao longo, por exemplo, de 2 anos da construção do teu empreendimento. Via securitização, a gente consegue alongar esse prazo de repasse, né? Então, a gente consegue fazer com que, ao invés de a gente tenha 2 anos para repagar a operação. Além disso, a gente consegue fazer uma operação para que o próprio empreendedor financie o seu cliente. Então, ao invés do seu cliente ir lá financiar o apartamento dele com a Caixa, com o Bradesco, enfim, você pode já vender o apartamento dividido em 10 anos, em 15 anos que sejam, né, numa carteira direta, e a gente consegue, na verdade, adequar isso na operação, ou montar uma nova operação para repagar a primeira, ou já sair com essa primeira operação com isso casado, né, o que faz bastante sentido. Então, ao invés de você ter uma operação que você vai pagar ao longo de 2 anos, você pode ter uma operação que você vai pagar ao longo de 10 anos, por exemplo, né? Enfim, e hoje a gente atende todo o mercado imobiliário, nossos investidores estão super acostumados com esse tipo de operação, então você imagina que se eles já entendem o mercado menos tradicional, como de multipropriedade, por exemplo, né, que é um mercado muito novo, então a gente consegue facilmente aí circular por todos os segmentos. Maravilha. Thales, apresenta um pouquinho da atuação da Hectare no mercado imobiliário e no mercado de capitais, por favor. Pessoal, boa tarde a todos, a Ju, Lucas, Bruno, todos que nos estão vendo agora. O pessoal já fez um aquecimento aí, eu estou entrando frio aí, mas vamos lá. Espero que todo mundo esteja com saúde também, nesse primeiro evento agora online, em decorrência da pandemia. E me apresentando também, meu nome é Thales, eu trabalhei em algumas empresas aí no mercado financeiro ao longo dessa última década e desde 2018 trabalho na Hectare, tá? O que as empresas do Grupo Hectare fazem, tá? Para quem não está a par ainda. Nós desenvolvemos soluções, temos uma área de advisory, que é essa que eu toco hoje, e bem investimos principalmente com foco em investimentos alternativos, também possuímos uma gestora que passou por Ambima, CVM e tudo mais. E dentro dos investimentos alternativos, especialmente no contexto do mercado imobiliário, seja um loteamento, seja em uma multipropriedade,
num empreendimento residencial vertical, tá? Ou mesmo em alguma das novas modalidades que estão surgindo, seja num coworking ou num student housing, tá? Eu fico feliz em participar desse bate-papo, porque eu acredito que o intuito aqui em nós nos reunirmos tanto com a Juliana como com o Rubens, o Bruno, desculpa, seja mostrar para os empreendedores que as empresas no mercado financeiro podem realmente entregar estruturas com melhor tá? Maravilha, Thales. Bom, começando um pouquinho do nosso debate, eu queria compartilhar uma pergunta com vocês três. Friso para a plateia, para a audiência, fiquem à vontade de fazer perguntas mais objetivas, perguntas que venham a impactar diretamente o business de vocês. Então, eu aqui como moderador do painel farei perguntas mais macro, mais amplas. Vocês fiquem à vontade para acionar esses três especialistas. Então, pergunte aqui na aba do chat, nós vamos ter o prazer de direcionar para eles. Bom, pessoal, minha primeira pergunta é sobre crédito/conservadorismo. Então, o que ocorre? Nós estávamos passando por um momento de provocação aos investidores mais conservadores. Então, a taxa de juros, a taxa Selic baixou bastante. Então, as pessoas estavam com um apetite muito grande, investindo em fundos imobiliários, investindo em ações e outras formas não tradicionais, tirando dinheiro da poupança. Nós viemos depois para um período início da pandemia, onde as ações sofreram bastante. Os fundos imobiliários não sofreram tanto, apesar de pararem de pagar os dividendos, né, por razões óbvias, mas o próprio lastro do ativo imobiliário, ele se demonstrou muito mais seguro do que as ações. E agora nós estamos aí numa pandemia, né, num isolamento social que achávamos que ia durar pouco, mas está durando mais, e a gente tem visto que, apesar de dos juros negativos e por aí vai, nós temos percebido que as pessoas ainda estão conservadoras, ainda estão deixando o seu dinheiro na poupança. Então está um mix desses dois sentimentos. E aí eu pergunto para vocês, como atuantes nessa base ao lado dos investidores, como é que vocês veem a atuação do investidor? O crédito, ele ainda de fato está disponível, de fato ele está abundante, ou nós vamos ter um risco aí de uma crise de crédito? Posso começar respondendo? A gente continua com crédito, sim. Na verdade, a gente continuou com crédito durante a pandemia toda, tá? Tiveram, sim, players que pararam de financiar e de conceder recursos nesse momento, até para entender o que estava acontecendo, como também alguns fundos preferiram ficar com dinheiro em caixa, porque tinham feito captações recentes, preferiram ficar com dinheiro em caixa para resolver, na verdade, para se concentrar naquelas operações que eles já tinham investido, para ver como atuar, enfim, perto dos empreendedores, dos negócios nos quais eles já tinham investido, mas também tiveram outros investidores. Então, a gente tem que ter em mente que a gente tem diversos perfis de investidores, né? Como bem você comentou, Lucas, a gente tem aquele conservador, que é o da poupança, né? Então, no início da crise, todo mundo peraí, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Vou deixar num lugar seguro, não sei o que vai acontecer, tal. Então, a gente tem aquele perfil daquele investidor que faz isso, né? Só que a gente tem visto que com a queda da Selic, cada vez menos esses investimentos fazem sentido, né? Então, hoje, se você aplica seu dinheiro numa poupança, num CDB, a inflação é maior, né? Como se você estivesse perdendo dinheiro, né? Enfim, a rentabilidade é negativa. Então, e assim, a gente já vem aí com as plataformas cada vez captando mais, conquistando cada vez mais clientes, e a gente já vê um movimento, como eu comentei lá na sessão, os investidores, lá em março, tinham vários fundos que estavam com ofertas prontas já para captar, para sair a mercado. Todo mundo cancelou essas ofertas. Então, março, abril, maio, a gente não viu oferta acontecendo praticamente, né? Agora a gente já vem num movimento bem grande, porque as pessoas, obviamente, observando essa rentabilidade negativa, já estão recorrendo
a outras formas de investimento, né? E o FII, por exemplo, o Fundo de Investimento Imobiliário é um deles, né? Enfim, então a gente já vê agora várias casas, e aí o Thales vai poder comentar melhor do que eu, já fazendo novas captações ou se preparando para, né? Então, durante a pandemia, esse crédito continua existindo, a gente fechou durante a pandemia diversas operações, inclusive no setor hoteleiro, né? Shopping, então tiveram operações que na PortSec, até para esses setores que sofreram mais, essas operações aconteceram. Por quê? Porque são operações de longo prazo, né? Então, que a pandemia ela vai ter um efeito pequeno, né? A gente, obviamente, que a gente projeta um cenário, estressa um cenário, e, obviamente, a operação ela é saudável dentro daquele contexto desenhado, né? Não é que a gente desenha uma operação, bom, vou te dar X milhões e não sei como é que isso vai ser pago, quando vai voltar. Não, a gente, obviamente, desenha diversos cenários, faz uma análise macro, enfim, entende que aquele recurso tem fundamento e o projeto vai pagar com tranquilidade. A gente, obviamente, estressa e tem algumas premissas para isso, obviamente. Enfim, então, a gente teve e a gente vai continuar tendo, e agora o aquecimento ele está maior ainda, então os investidores já estão pedindo novos papéis. Maravilha. Bruno ou Thales, querem concluir? Eu acho... Pode entrar, você quer falar aí? Não, na parte que a gente visualiza, tá, da Convest, que a gente atende a parte de monitoramento dos contratos, a gente percebeu uma alta nas vendas, né, no último mês, principalmente. Em março teve realmente aquela indefinição, porque foi início da pandemia, início do isolamento. Abril realmente foi onde a gente conseguiu sentir os efeitos, a gente percebeu queda, né, de extratos. Na verdade, não houve aumento nos distratos, né? A gente sentiu realmente que faltou a venda, porque diversos estandes estavam fechados. Então, a gente percebeu que as vendas no último mês veio aumentando, né? Tem notícias que saem falando sobre a questão do aumento do crédito imobiliário, o pessoal está financiando mais, os bancos estão disponibilizando. Então, também corroboro com a Juliana, as operações são de longo prazo, então o risco dessas operações são bem pequenos. É uma certeza que a gente tem dessa pandemia, que da mesma forma que ela chegou, ela vai sair, ela vai embora. Cedo ou tarde ela vai acabar, a gente está vendo as economias retomando pelo país, mas eu acho que passado a insegurança ali do mês de abril, que eu acho que foi quando a gente ficou realmente na dúvida, né, de quanto tempo ia durar a pandemia ou não, esse cenário de restrição. Acho que agora a tendência é as coisas irem se normalizando e para as operações, agora eu acho que divide um pouco nas próximas. Maravilha. Thales? Sem dúvida, Lucas, Bruno, com a queda da taxa básica de juros, né, que a gente tem visto nos últimos meses, até para acelerar a retomada econômica, ela acaba sendo muito benéfica para investimentos alternativos, seja para o mercado imobiliário, para infraestrutura, energia, né? E hoje eu concordo com a Ju, o empreendedor ele consegue contar mais com o mercado de capitais, emissão de títulos para viabilizar as empresas e os projetos, né? Eu acho que a gente está aqui também hoje, um desses objetivos é desmistificar um pouco isso, né? Por mais que a gente tenha visto aí no começo do ano grandes incorporadoras fazendo as aberturas de capitais, o mercado de capitais não está restrito a essas grandes empresas. É possível também players menores acessá-lo. Mas, sem dúvida, nesses últimos meses, a gente chegou até a fazer um webinar a respeito de gestão de riscos especificamente, né? O balanço de riscos que os investidores, de uma maneira geral, estavam vendo, aumentou, né? Então, durante esses meses, os investidores fazendo as contas, né, fazendo as viabilidades dos negócios, eles viram que elas mudaram um pouco as margens, de repente necessidade de capital de giro, e aí custo de capital também acabando mudando, refletindo essas incertezas todas aí.
mas também acredito que o pior já tenha passado. Legal, você falou, Thales, em desmistificar, e eu acho que isso é importantíssimo. Hoje, eu tenho visto que os empreendedores, principalmente de médio e menor porte, a gente possui dois itens a desmistificar, né? Dois itens a tocar bem forte no assunto. O número um é que eles acham que o mercado de capitais ele é burocrático, ou ele é difícil acesso. E o segundo é o preço. Eles acham que o tomador de crédito acha que o preço é elevado, que os juros, as taxas são elevadas. Ambas, eu imagino que são inverídicas, são um equívoco. Vocês querem aproveitar para dizer, de forma mais objetiva, por que do mercado entender dessa forma? O que vocês, como grandes atores desse mercado, estão fazendo para desmistificar isso, além de participar aqui do evento conosco? Então, quais ações vocês estão fazendo? E as principais diferenças, né, do mercado de capitais, das formas não tradicionais para as formas tradicionais. Juliana, se você quiser abrir, por gentileza. Na verdade, a gente vem fazendo esse trabalho há algum tempo, né? Então, a gente tinha lá diversos, que a gente chama de mitos, né? Então, bom, só a empresa grande consegue acessar o mercado de capitais, precisa ter um balanço auditado, só as empresas do Sudeste conseguem acessar, são projetos grandes, operações acima de 20 milhões só que fazem sentido, mas as operações geralmente são acima de 100 milhões. Bom, e na verdade a gente começou a nossa história quebrando todos esses paradigmas, né? Então, a gente começou fazendo loteamento fora do eixo, Rio-São Paulo, operações de 3, 4, 5 milhões para empresas que não eram auditadas, não tinham um balanço auditado, enfim. A gente gosta desse tipo de operação e gosta, obviamente, de preparar a companhia para acessar o mercado de capitais. Não, se eu falar para vocês, é muito simples, é mentira. Obviamente que a operação ela tem uma estrutura, a gente responde para a CVM, é um setor regulado, mas quem faz tudo isso é a securitizadora que tem, obviamente, todo o time pronto para montar essa operação e colocar essa operação no mercado. Enfim, a gente, hoje, né, na verdade, eu tenho operações que vão de 3 milhões a operações que vão a meio bi, né? Obviamente, diferentes perfis de empresas. O que a gente sente é que a empresa, quando ela acessa pela primeira vez, ela começa a se preparar para o mercado. E cada vez mais ela consegue acessar com maior facilidade o mercado de capitais. E, obviamente, de mão dada com a gente, porque a gente prepara a companhia para isso. Então, outro quesito era, eu preciso fazer alienação fiduciária, vou levar um pouquinho para loteamento, tá? Preciso fazer alienação fiduciária lote a lote, meu empreendimento tem que estar pronto, você não consegue financiar a obra via mercado de capitais. Mentira. Então, a maioria das nossas operações é de financiamento de obra, né? A gente tem dentro de casa, obviamente, carteiras saque, price, mas também tem o sacoque. Então, o que eu estou querendo dizer é que o mercado de capitais é o contrário disso que se fala, né? Então, o mercado de capitais, ele consegue adaptar, ele não é um produto de prateleira como o banco tem, né? Não é um plano empresário, não é um capital de giro. Você tem que me pagar em X parcelas durante 2 anos. Você tem que me pagar durante 6 meses depois das chaves. Na verdade, não, a gente vai entender o projeto. O projeto fez uma carteira de venda direta de 10 anos, né? Então, ele começa com fluxo de recebível, depois aumenta, depois diminui. Bom, ótimo. A operação ela vai ser desenhada da mesma forma. Ela vai começar com uma parcela menor, depois a parcela aumenta e depois a parcela cai. São 10 anos, então a gente vai fazer uma operação de 10 anos também, né? E aí o empreendedor, ele já consegue, obviamente, a parcela ela é menor do que a projetada, porque essa diferença para o investidor é uma segurança e para o empreendedor já é a sobra, né, que ele precisa para tocar o negócio dele e para oferecer lucro também, né? Enfim, então a gente faz uma operação ajustada ao negócio, ajustada ao projeto, né? Então, com isso, a gente consegue quebrar tudo isso que se tinha em mente e, obviamente,
há alguns anos atrás era verdade, né? E hoje a gente já consegue, hoje os investidores, eles têm mais confiança na estrutura, na forma como a gente está gerindo a operação, e por isso que é muito importante a gente ter, por exemplo, a Convest na operação, porque que vai fazer o espelhamento ou a gestão da carteira, né? Porque se a gente dá transparência para o investidor, cada vez ele vai se sentir mais confortável em entrar nesse tipo de operação. Então, hoje a gente tem, a grande maioria das nossas operações, elas fogem muito do tradicional. Bruno, quer adicionar suas impressões? Não, concordo com a Ju, que a gente tinha citado anteriormente, né? Que a questão de desmistificar essa burocracia, né, que tinha lá no passado, né, anteriormente, é uma coisa que o pessoal acha, o que a gente comentou, né, que eu não tenho um sistema, eu não sou grande, eu sou uma empresa pequena, uma empresa familiar. Só que tem como acessar assim. É o que a Ju falou, assim, não é extremamente fácil, né? Tem que se seguir regras da CVM, tem todas as normas que tem que se seguir, mas esse trabalho, como a gente comentou, fica por conta da securizadora, por conta do servicer que vai estruturar as informações, vai auditar essas informações. Então, a gente na ponta, a gente vai auditar, ajudar o ascendente, o incorporador a arrumar as informações dele, olha, isso aqui está errado, isso aqui a gente precisa corrigir, isso aqui vamos fazer dessa forma, você está lançando, acho melhor mudar essa parte aqui no seu contrato, que pode dar algum problema no futuro. Então, assim, não é mais aquela burocracia que era anteriormente, mas tem uma segurança, sim, para os investidores, né, que é o que está fazendo crescer cada vez mais esse tipo de opção, né, de funding para as operações, para os projetos. Thales, gostaria de adicionar? Sim, Lucas, eu acredito também, corroborando com o que a Ju disse, que não é uma questão de que o mercado de capitais seja burocrático, né? O que a gente tem que levar em consideração é que, por exemplo, hipoteticamente, você conseguiu uma aprovação na base de um jeitinho. É lógico que o investidor que entrar no seu negócio, ele vai te pedir as certidões e esse negócio vai passar por uma diligência, né? Mas, assim, via de regra, você tendo um bom negócio e a documentação em ordem, você não teria problema em acessar o mercado de capitais. E, falando um pouco de custo, né, de capital, que era a segunda parte da pergunta, por muito tempo a gente sofreu uma taxa básica de juros muito alta, né? Até recentemente a gente tinha mais de 14% ao ano. E é lógico que os investidores que tinham a oportunidade em tomar um risco soberano do país, né? Assim, em bom português, que o tesouro do país seja solvente, se ele tem essa oportunidade a uma taxa alta, ele não vai ter incentivo realmente para investir em produtos financeiros atrelados à economia real, né? Hoje já faz mais sentido, porque essas alternativas mais livre de risco, entre aspas, porque livre de risco não existe nada, nem o Tesouro Americano mesmo, mas hoje, por exemplo, os fundos imobiliários eles têm despontado como uma alternativa para os investidores manterem uma rentabilidade mais próxima do que eles tinham antes, ainda abaixo, provavelmente, tomando o risco imobiliário que pode ser tomado de uma maneira bem consciente, com produtos que a gente viu que aí, mesmo durante a pandemia, vários produtos estruturados que não sofreram com esses últimos meses, tá? Ou que quando sofreram, tinham mecanismos já preparados para passar por uma fase ruim. E do lado, do ponto de vista do incorporador, eu concordo com o Bruno. Hoje, o que é legal é que você, mesmo que a sua empresa não seja, vamos dizer assim, nota 10 em todos os quesitos, tanto no comercial, como no técnico, como na cobrança, as empresas hoje conseguem contar com
com vários consultores e pessoas, parceiros, para moldar o negócio delas de uma maneira, mesmo que já esteja em andamento, de uma maneira profissional. Então, é por isso que é importante a gente entender como funciona a operação de uma service, uma área de gestão de uma securitizadora ou acompanhamento de um advisor. Legal. Pessoal, já estão aparecendo algumas perguntas da audiência, várias, na verdade. Vamos iniciar por uma que, inclusive, não tinha sido respondida no nosso break, que é a da Adriana Moraes. Então, a Adriana Moraes está perguntando como está o acesso de funding para loteamentos em estágio inicial. Hoje, ela informa que só conhece um fundo que entra nesse perfil. E aí, quando falamos em estágio inicial, é desde o projeto estruturado, aprovação, construção. Então, como é que estamos com essa situação? Juliana, você pode iniciar, por gentileza? Posso, claro. É até legal que eu vou comentar um pouquinho da nossa sinergia entre empresas, tá? Importante. A gente, obviamente, somos empresas independentes, né? Mas a gente já trabalhou em alguns casos juntos, né? A Fortsec, ela tem empreendimentos, Adriana, que ela financiou praticamente 100% de obra, tá? Então, quando a gente olha a viabilidade do negócio, a gente está olhando para a carteira, para receber, né? Então, se o empreendimento, por exemplo, fez um lançamento e teve muitas vendas nesse lançamento, eu já consigo ter um histórico de observação, né? A gente chama de behavior da carteira. Então, eu consigo já entender qual é o comportamento de pagamento dessa carteira. Se eu trouxer essa carteira a valor presente e ela garante que eu consigo financiar 100% da obra, eu posso fazer 100% da obra, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho empreendimentos que eu entrei com 30%, quando já tinha evoluído 30% de obra, eu já entrei no final de obra, mas o que eu quero te colocar é que até no estágio inicial de obra, a gente consegue entrar via securitização. O que é legal também comentar é que, por exemplo, você pode querer financiar o projeto X, mas você tem um Y que já está pronto, já está entregue. Você também pode usar a carteira do Y, que está pronto, está entregue, via securitização, para combinar com a do X, né, para emitir a operação, e aí, possivelmente, a do X ainda não tem carteira suficiente, mas combinada com uma outra carteira, a gente já consegue viabilizar essa operação. Para comentar também, a gente tem parceiros que ainda entram antes da gente nessa operação, né? Ainda quando ainda não tem vendas, ainda como é a hectare, né? Então, a gente tem um projeto, inclusive, que a gente participou junto, que é um projeto da Bahia, que ele estava bem no estágio inicial, já tinha sido aprovado, né, mas a carteira ainda era muito pequena e a gente não conseguia viabilizar via securitização. A Hectare, ela entrou nesse projeto antes e a gente depois fez uma securitização para pré-pagar essa operação inicial feita pela Hectare, né? O que é importante? Quando a gente olha para a carteira, quando eu falo, a gente vai estudar o behavior da carteira, o comportamento de pagamento dessa carteira, quem nos ajuda a fazer isso é a Convest, por exemplo, como servicer. Então, eles, depois que a gente mandatou a operação, a Convest pode ser contratada pela companhia antes, né? E já são prestadores de serviço da companhia, então a gente já recebe essa carteira auditada, o que facilita muito a nossa vida, mas também, se ainda essa auditoria não foi feita, a gente vai estudar o comportamento, e uma vez fechado o negócio, por exemplo, a gente vai precisar da Convest como servicer da operação para auditar essa carteira e corroborar que aqueles números que eu vi são realmente os números que a gente tem naquele negócio, tá? Então, deixa eu ver se eu deixei de responder alguma coisa. Estou relendo aqui a pergunta. Acho que não, mas assim, é possível a gente viabilizar uma securitização no início da obra e praticamente financiar a obra toda via CRI, tá bom? Maravilha. Bruno e Thales,
complemento de vocês, por gentileza. Até esse ponto que a Ju levantou, realmente, que é interessante, que a gente atuou em carteiras que não foram nem securitizadas, tá? Mas que a gente fez a auditoria e o levantamento dos dados antes, né, previamente. Então, a gente teve uma até que há pouco tempo a gente acabou, que o cliente não tinha interesse no momento de entrar no mercado de capitais. Só que para ele quis fazer a auditoria para ver como estava a saúde da carteira dele, se ela tinha possibilidade de entrar ou não, né? Esse projeto que a Juliana comentou sobre que não tinha venda, a gente realmente entrou no começo, a gente auditou as minutas de contrato, verificou se estava tudo certo, se não tinha nenhum problema, né? E as primeiras vendas a gente também já foi acompanhando, deixando já no modelo, né, e que é necessário para passar para a FactSec já poder montar o estudo, deixar tudo ok para soltar a operação. Então, é um ponto importante isso, né? Ter a carteira organizada facilita muito, né, na transferência dos dados e para acessar o mercado. Thales, por gentileza. Então, legal. A pergunta é sobre como está o acesso para o estágio inicial, né? Exato, é bem para você agora. Legal. É bem o nosso DNA mesmo, Hectare, como a Ju comentou. Desde o começo, há alguns anos, a gente busca uma diferenciação entrando no desenvolvimento imobiliário. Estamos em diversos projetos em que não era possível, por exemplo, em primeiro momento, fazer uma securitização, e mesmo assim ele era viável. Eu acho que tem dois pontos aí que podem ajudar quem está buscando um funding num momento mais incipiente, tá? É uma pesquisa de mercado. Eu acho que isso ajuda bastante que o investidor veja os riscos, mesmo ele não tendo comprovado a tese dele com as vendas propriamente ditas, mas se ele já tem uma boa noção do mercado que ele vai encarar, não tem nada como impossível, e o que a Ju disse, de repente, viabilizando uma outra operação em cima de algo que já está mais performado, que já tem mais histórico, de repente pode ser um atalho interessante, ou combinando empreendimentos em estágios mais avançados com esse em estágio mais inicial também tende a ajudar as contas, né, e ajudar essa viabilidade. Tá? É lógico que um projeto sozinho, ainda que não foi nem aprovado, esse é o mais desafiador. A gente até já entrou nesse estágio, mas é o que mais demandaria estudo por parte de quem está entrando. Legal. É interessante frisar que vocês, em todas as palavras de vocês, tanto nessa pergunta quanto na outra, vocês focam bastante na questão da diligência, né, na questão da auditoria, e isso impacta desde taxas, impacta até a própria questão da burocracia. Então, quanto mais cru tiver o projeto, obviamente, mais demorado vai ser. Então, essa é a provocação que eu deixo, porque eu tenho visto diversos outros projetos e pessoas que reclamam dessa burocracia e que reclamam do suposto valor alto, mas vinham com projetos que eram impressionantes, de tão básicos e tão arcaicos que eram. Pessoal, uma pergunta bastante capciosa, que todo painel toda pergunta vem, e hoje foi o Paulo Sérgio Rodrigues que nos está perguntando, sobre quais as taxas utilizadas. Então, a gente sempre costuma dizer que não tem algo fixo, mas vocês vão poder falar melhor do que eu sobre essa pergunta. Paulo Sérgio, na verdade, a gente tem uma escala muito grande de taxa, tá? Quando, por exemplo, para te dar uma noção, a gente tinha, sabe aqueles papéis que a gente chamava de AAA, né? Bom, vamos pensar, uma BRF da vida vai acessar mercado de capitais, né? Então, uma agência internacional de rating vai lá, dá um rating para o balanço da companhia e vai falar, bom, a companhia tem um score de crédito X. Então, lá no passado, eu já estou chamando de passado coisa de um ano atrás,
acessavam próximo ao CDI, né? Então, CDI mais 1, CDI mais meio, ou até quando a gente realmente tinha um papel AAA, né, identificado como AAA, a gente vai 95% do CDI, 96% do CDI, né? O que hoje não é mais nada. Enfim, hoje esses papéis, eles saem a CDI mais 3, CDI mais 4, tá? Só para você ter uma ideia de parâmetro, obviamente, dada o nosso novo patamar de taxa de juros, tá? Agora, das nossas operações, a gente tem operação que é desde AAA a operações cuja percepção de risco é muito maior, né? Como o setor de multipropriedade, por exemplo, que é um setor muito novo, a carteira é revolvente, o comportamento de pagamento é um comportamento de pagamento, é a última coisa que a pessoa deixa de pagar, então, mais imprevisível, vamos chamar assim. Enfim, então, eu tenho operação que vai do CDI mais 3, mais 4, a operações que vão pagar mais de 15 mais inflação, por exemplo, né? Então, vai depender, eu tenho operações atreladas ao CDI, também tenho atreladas à inflação. Então, o que vai depender? Obviamente, vai depender do crédito da companhia, das garantias atreladas, do comportamento de pagamento da carteira, né, do projeto. Então, todo esse conjunto de fatores que vão impactar aí a percepção de risco do negócio. Então, a gente tem aí operações surfando aí, eu diria, nessa escala, tá bom? Eu concordo com a Ju também, tá, Lucas? Eu acredito que seja um range tão amplo que é até difícil a gente cravar um número na pedra, né? Porque das emissões que são percebidas pelos próximas de um risco soberano mesmo, que seria aquele caso, assim, em português claro, né? O risco de um banco quebrar, o risco da BRF quebrar, é quando você tem muitos problemas ali naquele país, né? Até operações em que você tem um investidor entrando numa situação que o mercado chama de distress, né? Então, são situações especiais e que acabam pedindo uma taxa para que exista esse investidor. Então, esse acaba sendo imensa. Geralmente, a gente costuma olhar fazendo a conta reversa, né? Vendo todas as características e, mesmo assim, ainda vai um tempinho para chegar numa precificação para aquilo que está sendo estudado. Bruno? Não, acho que nessa parte de taxa, realmente, você fala com os dois especialistas. Eu já vi assim, muitas taxas, né? No nosso ponto de operações, já chegou a taxas altíssimas, mas é exatamente o que a Jo falou, e como você também citou, que depende muito da estrutura que vem, né? Do tipo de operação que vem, tipo de carteira que vem. Né? Quanto mais complicada a carteira, mais estressada, é normal que a taxa aumente. Quanto mais organizada que for a empresa, a taxa vai ser menor. É isso que a gente, pelo menos na conversa, que a gente observa muito, é isso. Maravilha, pessoal. Estamos nos aproximando do fim. Nós temos mais uma pergunta do José Macedo, que eu vou só explanar bem rapidinho, porque nós já tocamos acho que na minha primeira pergunta. O José Macedo falou sobre, considerando a queda da Selic e o índice de confiança na economia como forças que atuam de forma antagônica para mudar a taxa de funding da produção, qual das duas é mais preponderante? Pelas falas que nós tivemos na primeira pergunta, ficou bastante claro que a queda da Selic ela é mais preponderante. Então, os investidores ainda estão com apetite, ainda estão investindo. Então, para mim, isso ficou mais ou menos que respondido. Por fim, se vocês me permitirem, eu queria fazer a última pergunta e já pedir para que vocês façam as considerações finais de vocês. Nós tivemos um bate-papo bem similar a esse no nosso evento em Serras Gaúchas, né, em Gramado, no início da pandemia. O que mudou na perspectiva de vocês
como players relevantes no mercado de capitais, daquele dia que tivemos essa conversa para hoje, seja no que diz respeito ao otimismo, ao conservadorismo, o que mudou para vocês? Pode começar, Ju. Eu fiquei quieta, porque eu fiquei, bom, vou ficar quieta. Primeiras damas, vamos lá. Tentar quebrar esse fluxo, mas, bom, vamos lá. Eu acho que eu oscilei um pouco durante a pandemia, tá? Para falar hoje, eu acho que eu tô... obviamente que a gente teria um ano muito melhor, né? A expectativa aí, a gente veio de 2019 para 2020, sempre eu tenho um primeiro semestre mais devagar e um segundo semestre mais forte. A gente virou o ano e a gente não sentiu que a gente virou o ano. Parecia que a gente ainda estava no segundo semestre de 19, porque a velocidade dos negócios e das coisas acontecendo eram altíssimas, né? Então, eu estava com uma expectativa muito alta lá em Gramado. Mas hoje, né, eu continuo com essa expectativa, porque eu vi que eu vou falar, obviamente, dos projetos e dos investidores que eu tenho dentro de casa, né? Não vou falar de um cenário macro, porque no cenário macro a gente tem diversos tipos de negócios, interferências e empresas. Mas as carteiras na Fortsec, né, dos projetos, obviamente que aumentou a inadimplência, a gente teve algum extrato, mas a gente também teve muita venda, né? Então, quando a gente vê, isso que eu comentei lá na sessão, a gente viu a queda da Selic, aquele investidor que tinha um perfil muito conservador e falava, vou investir meu dinheiro na poupança, né? Que agora entende que a poupança não é mais factível, mas também não quer recorrer ao mercado de capitais, investir em produtos que não tem conhecimento, está preferindo comprar ativos, né? Então, aumentou. Eu tive um empreendimento que bateu recorde histórico de venda no meio da pandemia, né? Então, speed de vendas, né? Enfim, as vendas elas continuam acontecendo, as carteiras já começam a ter um fôlego melhor. Obviamente que ainda tem outras que estão sofrendo, mas eu não tive nenhuma PMT de operação não paga, eu não tive default nenhum na operação. O que significa? Eu dei mais confiança para o meu investidor. Bom, o trabalho que os caras estão fazendo é bom, a estrutura que eles montaram é segura, é factível, foi suportada durante a pandemia, então eu conquistei ainda mais a confiança do meu investidor. Então, durante a pandemia, eu fechei vários negócios e agora as coisas estão numa velocidade ainda maior, né? E é o momento do empreendedor também se antecipar, porque ainda tem muita oportunidade, né? Todo mundo, numa crise, a gente também enxerga oportunidade numa crise, seja no valor de um terreno mais barato, seja em uma negociação com um terreneiro, enfim. Então, a gente... Agora, nesse momento que a gente está falando, eu acho que a gente vai fechar o ano muito bem. Os fundos vão vir com várias captações agora, então, procurando bons negócios, bons empreendimentos. Então, eu tô super confiante aí nesse segundo semestre. O que foi diferente, obviamente, no meio da pandemia. Então, eu comecei na pandemia ainda muito otimista, porque os nossos investidores continuaram pedindo projeto, operação, e por isso que eu continuei fechando operações. Depois eu tive um call com o pessoal de fora, e esse call foi super pessimista. E aí eu falei, bom, será que só eu estou otimista nesse momento? Enfim, fiquei um pouco desconfiada, mas agora eu acho que se provou aquilo que eu imaginava. E essa migração também de investimento, das pessoas procurando ativos alternativos, como o Thales falou um pouquinho antes, porque aquilo que antes eles investiam não dá mais dinheiro, né? Então, essa necessidade, ou o investidor, ou ele vai procurar ativos diferentes para investir, né? Então, aplicar o recurso em fundos ou em papéis como esses que eu estou comentando, ou aquele que é muito conservador, vai sair da poupança e vai comprar o ativo, né? O apartamento, o lote, enfim, ou seja, tudo isso para a gente é benéfico, né? Então eu tô bem confiante. Maravilha. Bruno,
Bom, lá, eu estive lá em Gramado com vocês, né? Então, assim, lá em Gramado, acho que a gente estava bem no início, né? É aquele negócio, como a gente comentou hoje. Infelizmente. Você teve também, Thales, com a gente lá? Não. Não. Não foi, Thales. Então, assim, ali eu acho que a gente está bem no começo, então é tudo muito incerteza, né? Mas, como a gente comentou, a gente tinha, assim, a operação rodando, parecia que ia continuar, que não ia afetar, né? Tinha aquela expectativa, ainda tinha muita falta de informação desencontrada sobre a pandemia, sobre o vírus, então está todo mundo meio que na expectativa, assim. Em abril, foi onde a gente conseguiu ver realmente o aumento, né, o impacto da pandemia, realmente, pelo menos nas operações que a gente monitora, né, teve um aumento considerável na parte de inadimplência do mês, né, que são aqueles clientes que deixam de pagar os boletos que venceram naquele mês. Né, a gente teve aumento, né, também um aumento na inadimplência acumulada, queda no esperado, né, para receber. Né? Então, assim, ali a gente olhou e falou, pô, vamos ver como é que vai estar. Foi ali onde a gente parou e vamos ver o próximo mês como vai andar. Né? Mas tudo acabou dando certo. Hoje em dia eu vejo que tem muito, com a queda das taxas, né? O financiamento imobiliário também teve uma queda para o consumidor, e isso eu vejo muitas vendas acontecendo. Tem uma procura muito alta. Tenho amigos que são correspondentes bancários, no geral, eles falam que realmente eles estão trabalhando muito agora nesse período. Né? Então, está tendo muito financiamento. Então, acho que daqui no segundo semestre, a gente vai ter bastante ativo, né, para montar uma carteira assim, com uma boa aceitação para os investidores. Nesse mês, mesmo agora de maio, a gente já vê, a gente teve uma queda de quase 10% nessa inadimplência do mês, né, recuperação. Deu 9,8 mais ou menos de recuperação, e em recebimento, ou seja, em valores recebidos, a gente também viu um aumento de mais de 6%. Eu tive uma queda de 3% em abril, e agora eu tive um aumento de 6%. Então, assim, a gente vê que agora em maio o pessoal realmente voltou, as empresas, teve também aquela questão do home office, né? As empresas se adaptarem ao home office foi complexo também, né? Então, a área de cobrança das empresas, da incorporadora, até os próprios compradores também entenderem como que ia rodar a economia depois disso. Então, precisou desse tempo, desse time ali até final de abril para entender, não, legal. Então, assim, a gente costuma brincar, né? O mundo não acabou. Ele vai continuar rodando, né? Eu preciso continuar seguindo em frente. Então, aí foi onde todo mundo se adaptou e agora, aí em maio, a gente viu realmente uma recuperação muito boa, né, nas carteiras que a gente monitora. E em junho agora também continua da mesma forma, a gente continua vendo essa crescente na recuperação e, como a gente falou, o aumento das vendas agora em junho foi bem marcante para a gente. A gente viu que teve vendas novamente. E olha que a gente está considerando que em muitos lugares do país os estandes de vendas estão fechados, mas as empresas se readaptaram. Então a gente tem muita empresa hoje fazendo venda online, né? Tem diversas plataformas aí que fazem essas vendas online de loteamentos, de fractionals, de apartamentos. Então, a gente está vendo que o consumidor se moldou, né? Ele quis aproveitar essa oferta agora, essa proposta de ter financiamento mais barato, de ter imóveis mais baratos, né? Que a pessoa deu uma baixada realmente com medo de ficar com o estoque parado. Então, a gente viu realmente essa movimentação toda. Então, eu também entendo que daqui para frente a tendência é melhorar realmente. Excelente, Bruno. E Thales, você não esteve conosco, mas você compartilha desse otimismo? Olha, compartilho, Lucas, pelo seguinte, infelizmente não estive em Gramado, né? Mas o que eu vi nesses últimos meses? 3 movimentos interessantes, como o pessoal já disse, né? Um de vendas com compradores querendo comprar um lote, por exemplo, e fazer um investimento, porque ele sabe que a barganha nesse momento acabou indo para o lado dele. Então, a gente observou isso nas operações que a gente tem, um movimento até forte de vendas em decorrência dos investidores. Tá? Um outro movimento também, o de inadimplência. Eu acredito que nas operações que a gente vê, ele foi controlado pela boa sensibilidade que as empresas tiveram nesse momento para recombinar, de repente, um fluxo com os compradores. E eu também compartilho do otimismo de vocês. Embora a gente ainda não tenha
uma vacina, né, para o coronavírus, seria realmente para sacramentar uma saída desse momento todo, pelo qual a gente passou. Mas a gente vê que o nosso mercado, vamos dizer assim, de produtos estruturados, ele não teve uma quebradeira forte nesse momento. Então, eu acredito que a gente tenha conseguido sair mais uma vez de uma crise e fortificado. Então, os investidores vendo, não só pela queda de juros com outros olhos, os investimentos alternativos, mas também com essa resiliência que o mercado apresentou nesses meses, uma resiliência que a gente não viu, mesmo em grandes shoppings, em produtos que eram os chamados imóveis AAA nesse momento, né? Então, é por isso que eu também corroboro aí com o que eu tenho visto, corrobora com o que o pessoal falou. Excelente, pessoal. Bom saber e finalizar esse painel com mensagens de otimismo. Eu queria agradecer novamente a presença da Juliana, do Bruno e do Thales por compartilharem experiências aqui conosco. Sobraram ainda algumas perguntas, essas perguntas elas vão ser direcionadas para eles posteriormente, para que sejam respondidas. E friso, reitero que a Juliana, o Thales e o Bruno, eles vão ficar aqui ainda conosco mais um tempinho durante o evento, assim como os representantes da Fortisec, Hectare e Convest. Então, quem tiver qualquer dúvida, fica à vontade para procurar eles aqui no lado, no botão Pessoas, ou até mesmo no lounge deles, e eu tenho certeza que eles vão gostar bastante aí de respondê-los e dar uma atenção. Léo, está acionado novamente para dar continuidade com o evento. Obrigado, Léo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Reforço o agradecimento do Lucas, a Juliana, ao Thales e ao Bruno. Obrigado pela confiança de sempre e obrigado por vir aqui compartilhar um pouco da experiência de vocês, do momento de vocês com a nossa audiência. Obrigado, pessoal. Até a próxima.